Meus irmãos, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez reunidos através dessa live para juntos celebrarmos ao Senhor. Nós queremos convidar todos vocês que já estão aí conosco, nos acompanhando para o nosso culto desta noite. Eu gostaria de iniciar este culto orando ao Senhor, pedindo ao Senhor a sua graça sobre as nossas vidas, para que Ele nos conduza. Senhor, nós louvamos o Teu nome, bendizemos, ó Senhor, a Ti pela Tua imensa graça, pela Tua misericórdia. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos de poder Te servir, Senhor, prestando culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Ó Pai, pedimos sobre nós a Tua graça para que Tu nos conduza, Senhor, neste momento de adoração, juntamente com os nossos irmãos que se encontram cada um no conforto dos seus lares. Assim, Deus, nós rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre os nossos irmãos para este momento de louvor, de adoração, de reflexão na Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós iremos louvar ao Senhor, queremos agradecer aí aos irmãos que já estão conosco, a irmã Iane, Cleilton, a irmã Nilde, a Gardiene. Deus os abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de música. Boa noite, queridos. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando a Ele e dizendo a Ele que nós precisamos de Ti, Senhor. Preciso de Ti. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti.
as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com você, para nós continuarmos louvando e adorando ao Senhor. Eu quero ler o Salmo de número 103. Salmo de número 103. Eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo para nós lermos o Salmo de número 103. É importante também que os irmãos nos dê o retorno de como estão nos ouvindo, se estão conseguindo nos ouvir bem. A irmã Osana comentou que estava tendo um chiado. Nós precisamos saber como está chegando o áudio para os irmãos. Por gentileza, nos informe. Salmo de número 103 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem renova, que redime da cova a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos lido até o versículo de número 5. Eu gostaria de, nesse momento, orar juntamente com você. E gostaria de pedir também que você mencionasse os seus motivos de oração, apresentasse aí os seus motivos de oração, fizesse o seu pedido de oração, para nós podermos estar orando também juntamente pelas mesmas razões pelas quais você também está orando. Queremos compartilhar as nossas orações. Eu quero também pedir aos irmãos que estejam orando em favor da família da irmã Teresa e sua família. Ontem à noite ela perdeu a sua mãe veio a óbito, a dona Terezinha. Hoje pela manhã nós estivemos com eles, fizemos o sepultamento, celebramos ao Senhor um culto fúnebre e rogamos ao Senhor também as consolações que vêm da palavra ao coração da irmã Teresa, do irmão Francinaldo, dos demais familiares. Amém? Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor.
porque nos reunimos, mesmo através da tecnologia que Tu nos permite usar, Senhor. Mesmo estando distantes fisicamente, mesmo não estando todos no mesmo ambiente, Senhor. Mas certamente estamos todos no mesmo propósito, de cultuar o Teu nome, de prestar culto a Ti, de adorar somente a Ti, Senhor. E nós fazemos isto com temor e tremor na Tua presença. Ó Deus, nós queremos apresentar a vida de cada um dos nossos irmãos que agora nos ouvem, Senhor, e compartilham este momento de culto, de louvor, de adoração juntamente conosco. Rogamos as Tuas bênçãos, os Teus cuidados, ó Senhor, sobre estes nossos irmãos. Rogamos que a Tua boa mão, Senhor, se estenda sobre eles. Pedimos, Senhor, por Tua igreja, Senhor, que sejamos atuantes, que sejamos empreendedores neste momento difícil que passamos, ó Senhor, e que mesmo à distância possamos cuidar uns dos outros no amor do Senhor. Ó Deus, que sejamos, cada um de nós, o instrumento de conforto, de consolo para uns aos outros, de maneira, Senhor, que este cuidado mútuo reflita o Teu amor e a Tua compaixão por nós. Deus, Te louvamos também por Tua palavra, que nos conforta e que nos consola. E pedimos a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, quando ainda iremos cantar louvores ao Teu nome e bendizer a Ti. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós pedimos aí que os irmãos nos dê os retornos que precisamos e também mencione os seus motivos de oração. Nós iremos cantar mais uma canção. E em seguida eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 7. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor juntamente com você. Vamos louvar o Senhor. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade de nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Livro de Êxodo, o capítulo de número 7. Eu quero ler com você. Êxodo, capítulo de número 7. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixes ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão, quando Faraó vos disser: fazei milagres que vos acreditem. Dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Meus irmãos, antes de nós fazermos algumas considerações a respeito do texto que acabamos de ler, eu preciso fazer alguns comentários iniciais a respeito desse texto. Primeiro, dizer aos irmãos que este é um texto histórico, ou um fato histórico. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que este é um episódio que aconteceu em um tempo determinado. É um fato, uma realidade. Este evento não é uma lenda, não é uma história que fora inventada. É um fato que se tornou realidade. É uma história real.
A segunda coisa que eu preciso dizer aos irmãos, antes de mais nada, é que a Bíblia relata este e muitos outros fatos históricos como atos da ação de Deus na história. Ou seja, este episódio, este fato histórico que se diz a respeito da libertação do povo de Israel do Egito e a manifestação daquelas que são chamadas 10 pragas, tem sobre essa história o ato de Deus, a ação de Deus na história. Uma terceira coisa que eu quero lhe dizer antes de nós introduzirmos o texto é que o livro em que estes fatos históricos estão contidos é as Escrituras, é a Bíblia. E, portanto, para nós, a Bíblia é palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela não apenas conta fatos históricos, ela não apenas relata acontecimentos históricos. Se assim o fosse, nós precisaríamos apenas olhar para estes fatos e tirar alguma moral da história para se aplicar às nossas vidas. Entretanto, estas são ações de Deus. E a Bíblia, que registra como palavra de Deus, tem a intenção de revelar Deus, o seu plano de salvação e o seu Salvador Jesus. Portanto, a história que nós estamos lendo, a história que o Êxodo como um todo nos conta, é a história de como Deus planeja uma salvação e como este Deus se revela e revela também o seu Salvador Jesus Cristo. Dito isto, quero apenas fazer uma menção de uma história bem conhecida. Conhecida de nós e também de muitos daqueles que, ainda que não lidam diretamente com as Escrituras, têm sempre alguma referência a fazer. As 10 pragas, ou a libertação do povo de Israel. Isto porque, logo, isto tudo começa quando Israel vai para o Egito, através de José, que se torna governador no Egito, e num período de prosperidade como governador e de escassez, administra uma crise no seu país, no Egito, e diante desta crise, os seus familiares são trazidos para o Egito em um número bem pequeno, e começam a habitar no Egito sob os cuidados de José. Entretanto, o tempo passa. O faraó, a quem José servia como governador, morre. O próprio José morre. Os seus familiares. Levantam-se outros líderes do Egito. A Escritura diz que levantou-se o faraó que não conhecia José. E, portanto, uma outra geração se levanta e agora o povo hebreu, o povo de Israel, começa a crescer e encher a terra do Egito. De maneira que a solução para conter o avanço e o crescimento do povo hebreu, por parte da liderança do Egito, é subjugá-los, escravizá-los, e assim eles o fazem. E esta escravidão demorará cerca de 430 anos. Durante estes 430 anos, sendo escravizado no Egito, o povo de Israel vai sofrer até que Deus levanta um libertador. Que Deus levanta alguém, Moisés. A este Moisés, Deus dá a ordem que nós acabamos de ler no capítulo 7, para que ele vá até o faraó e diga ao faraó que simplesmente deixe o seu povo ir para prestar culto ao Senhor no deserto. Entretanto, este faraó torna-se endurecido, o seu coração endurecido, e ele não permite que o povo de Israel saia do Egito. Ele não permite que o povo saia e que permaneçam escravizados onde estavam. A pergunta que nós queremos fazer é: quais são as relações que há entre a história das 10 pragas que vêm sobre o Egito, as águas que se tornam em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes nos animais, as úlceras, tanto nos homens quanto nos animais, a chuva de pedra, os gafanhotos que comeram toda a plantação, o momento de trevas e de escuridão e, por fim,
a morte dos primogênitos no Egito? Porque tudo isto tem a ver, será que relação há entre estes fatos e o momento em que vivemos, entre a pandemia que vivemos? Esta me foi uma pergunta feita esta semana. Esta semana alguém me fez esta pergunta, e então prontamente eu passei a ir a esse texto para poder aprender nas Escrituras como podemos encarar este momento e que consolo Deus pode nos trazer para momentos como este. Portanto, o que o texto nos ensina, o que esta experiência nos ensina nesses dias de pandemia? Eu quero trazer apenas brevemente 4 lições para nós nesta noite. Primeiro, nos ensina de que Deus quebra o orgulho humano. Porque assim como as pragas no Egito tinham o objetivo de quebrar o orgulho do coração de Faraó, a pandemia que vivemos também quebra o orgulho dos homens. Mostra a fragilidade dos homens. Mostra o quanto estamos vulneráveis, o quanto somos frágeis. As maiores nações do mundo, as nações mais poderosas do mundo, que confiavam na sua estabilidade econômica, que confiavam no seu padrão de primeiro mundo, todas elas, diante da pandemia que vive, tiveram que se recolher, se retrair, pensar o futuro, pensar nas coisas para a frente, de maneira que toda presunção humana é lançada por terra. Diga-se de passagem que a Europa, em especial, um continente que tem as suas bases cristãs com o fundamento dos reformadores do século XVI, que se tornaram países influentes no mundo, importantes no mundo, que se tornaram países que são vistos como países prósperos, mas também que são considerados países cristãos. Nos últimos anos, o que se fala na grande Europa é de que por lá há um pós-cristianismo. O cristianismo para eles é passado. O cristianismo para eles ficou para trás. Já não se fala mais em cristianismo. O cristianismo é coisa do passado, dos antigos, de outrora, não algo atual. Portanto, a presunção humana, o orgulho humano se vê quebrado diante da pandemia em que vivemos. O homem precisa se curvar diante de Deus. Deus manifesta todo o seu poder diante do faraó, que considera a si mesmo um Deus. E alguns estudiosos dizem que todas as 10 pragas, elas tinham o objetivo de confrontar e de ferir alguns dos deuses do Egito. O faraó se considerava um destes, tem o seu coração impenitente, tem o seu coração endurecido, até que em sua própria casa, no seu próprio lar, o faraó é tocado com a morte do seu filho. Esta pandemia deve nos ensinar que mesmo as nações mais poderosas, que mesmo os mais poderosos estão vulneráveis diante das circunstâncias humanas, e que só há um em quem eu e você podemos e devemos nos refugiar, naquele que é um Senhor forte e poderoso, que é um refúgio e fortaleza, seguro para aqueles que o buscam. As pragas teriam fortes consequências na economia do Egito. O capítulo 10 e o versículo 7, os oficiais de Faraó vão a ele questionando e vendo, depois de tantas pragas, de tantas pestes sobre o Egito, eles ficam preocupados com a economia do país. E eles dizem: até quando nos será por cilada este homem, se referindo a Moisés, deixa-os ir para que sirvam ao Senhor seu Deus? Acaso não sabe que ainda que o Egito está arruinado,
As pragas no Egito trouxeram grande devastação, trouxeram grande destruição e certamente muitos prejuízos econômicos. Entretanto, os feitos no Egito não eram feitos de Moisés, antes eram feitos das mãos de Deus. Assim como Deus estava no controle de todas as coisas que aconteceram no Egito, Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego buscando um plano B. Deus tem sempre atualizada a sua agenda, porque Ele está no controle de todas as coisas. Os feitos eram de Deus e não de Moisés. Não era Moisés quem proporcionava estes feitos, mas era o próprio Deus, aquele que faz a ferida e sara a ferida. Deus é conhecedor de todas as consequências, sejam elas negativas, sejam elas positivas à nossa vista. Mesmo as decisões tomadas pelos governantes, como diz Provérbios, capítulo 21, que assim como os cursos das águas que correm para o rio, assim é o rei, o coração do rei nas mãos do Senhor. É o Senhor quem tem no controle de suas mãos, mesmo a decisão dos nossos governantes, mesmo os que pensem eles, que estão tomando decisões autônomas, alheias à ação de Deus, saibam eles que tudo quanto fazem redundará para que Deus seja honrado e o seu nome seja glorificado. Descansemos, pois, o nosso coração na certeza de que Deus é o Senhor da história, de que o Senhor da história não dorme, de que o Senhor da história não vacila, de que o Senhor da história está no controle de todas as coisas. Ele guardará o nosso pé para que não vacile, não tropece em pedra. Além disso, assim como as pragas no Egito serviram como instrumento para a libertação do povo hebreu, a pandemia também nos serve de alguma libertação. Temos nos tornado escravos de muitas coisas. Temos nos tornado escravo do tempo, do corre-corre, da vida agitada que levamos. Temos nos tornado escravos do trabalho, escravos da falta de tempo, escravos da modernidade. Estes são dias em que os homens são chamados a desacelerar. São dias em que somos chamados para estar em casa. Assim como o povo no Egito fora conduzido para fora do Egito que lhe escravizava, eu e você somos chamados a fazer uma reflexão sobre as nossas próprias vidas, sobre aquilo que estes dias de quarentena têm nos ensinado, o que temos aprendido. Temos aprendido que é possível sim desacelerar da vida, é possível sim desacelerar das nossas atividades para investirmos tempo com Deus, tempo em Deus, tempo de oração, de leitura da palavra, tempo com a família, tempo com os filhos, tempo com a esposa. É tempo de reflexão, portanto, não percamos tempo. Além disso, assim como o povo hebreu precisou agir com fé, nós também somos chamados a agir com fé, ao invés de medo diante da pandemia que nos cercam. Há uma avalanche de terror que tenta impor medo, que tenta nos aprisionar, causando-nos tormentos emocionais, angustiando. Quantos estão presos nas suas casas, sofrendo com solidão, sofrendo dias difíceis, com seus próprios pensamentos, agravando a ansiedade do seu coração. Portanto, este é um tempo de agir
com fé. O povo de Israel no Egito fora convidado a agir com fé. Eles foram convidados por Deus, foram chamados por Deus para imolar um cordeiro conforme as orientações de Deus através de Moisés. Parecia absurdo que diante da ameaça que eles estavam vivendo, um cordeiro sendo imolado e o seu sangue passado nos umbrais das portas e das janelas pudessem lhes livrar da morte, do anjo da morte que passaria aquela noite naquelas cidades, que passaria no Egito como um todo. Era absurdo. Entretanto, eles eram chamados a confiar. Eles eram chamados a confiar em Deus. Eles não estavam apenas pensando positivamente. Se nós pensarmos positivo, essas coisas não nos acontecerão. Não, eles não estavam pensando apenas positivamente, eles estavam confiando no Deus que poderia lhes guardar. E, portanto, na sua confiança, eles agiram conforme este Deus estava lhes orientando. Eles passam o sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passa sobre o Egito, as casas dos hebreus é poupada, não há luto na casa dos hebreus. Deus os havia poupado pela sua misericórdia. Mas à frente, João o Batista, ao ver Jesus do outro lado do Jordão, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como a Páscoa que fora instituída quando o povo de Israel fora liberto do Egito, tirado com mão poderosa, com o braço estendido no Egito, assim o Cordeiro de Deus haveria de ser imolado, entregue na cruz, em favor dos meus pecados, em favor dos seus pecados, para que eu e você, escravos do pecado, nos tornássemos livres para servir e adorar a Deus. Portanto, meu amado irmão, nesses dias é tempo de agir com fé, com prudência, obedecendo às autoridades de vigilância sanitária, às autoridades de saúde. Entretanto, não deixando que o nosso coração seja entregue ao desespero, à ansiedade, mas guardando-nos com fé naquele que guarda as nossas vidas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Portanto, se a experiência do Egito nos ensina alguma coisa, nos ensina que Deus sempre quebra o orgulho dos poderosos, assim como fizera no Egito. Nos ensina também que Deus está no controle de todas as coisas e que por fim Ele sempre se levantará e o seu nome será sempre glorificado. Também nos ensina que é Deus quem liberta o seu povo, sobretudo nos liberta da escravidão do pecado. E Ele nos convida a agir com fé em tempos de crise. Deus tem cuidado de nós, continuará a cuidar de nós, porque Ele é o Senhor, que também é o nosso pastor, e que em nada nos faltará. Que Deus nos ajude, que Deus também nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Eu quero ainda orar com você antes que nós cantemos louvores ao Senhor. Alguns pedidos de oração que nos chegaram em favor das famílias, dos profissionais de saúde, da família pastoral, e eu agradeço em nome de minha família, não só nossa, mas de tantos outros pastores, vivendo de tempos difíceis nesta época. Por amigos de infância que faleceu, eu também soube do falecimento do irmão Mendes, que era guarda civil municipal.
por todos os nossos idosos e pela nossa nação. Eu vou convidar o Marcos para vir até aqui para orar ao Senhor. E em seguida nós estaremos cantando com os nossos irmãos do Ministério de Música. Oremos então, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Deus, neste momento, reunidos em Teu nome, para juntos, ó Deus eterno, mesmo distantes um do outro, adorar o Teu nome, Te render honra, glórias e louvores, ó Deus. Te agradecemos porque foi o Senhor que nos proporcionou essa oportunidade, Pai, mesmo em meio às dificuldades, ó Deus, mesmo em meio a essa pandemia que assola a nação, que assola a humanidade, mas o Senhor nos trouxe ferramentas para que pudéssemos transmitir a Tua palavra de salvação e de transformação. Clamamos a Ti, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, retirar de nós tudo aquilo que não tem Te agradado e nos fazer dignos de poder entrar em Tua presença e adorar o Teu santo nome. Clamamos também que a Tua misericórdia alcance a vida, Senhor Deus eterno, dos familiares do Mendes, dos familiares da irmã Teresa. Clamamos a Ti para que o Senhor esteja neste momento consolando e confortando os corações lutados, ó Deus, e tristes pela perda dessas pessoas, ó Deus, e pedir que o Senhor venha, Senhor Deus, estar dando toda a direção, Senhor Deus, e esteja no controle da vida deles. Abençoa também cada servo Teu que se encontra em estado de enfermidade. O Senhor venha também estar trazendo a cada um deles a cura e a restauração, e abençoando a Tua igreja, Deus, a Igreja Batista da Reconciliação, e as igrejas que anunciam a Tua palavra de salvação aqui nesta cidade, para que possamos, ó Deus, compromissados contigo, não deixarmos, Deus, de levar o Teu evangelho, Senhor Deus, a Tua palavra, Deus, àqueles que precisam e carecem de Ti. Dirige as nossas vidas, fica no controle de cada um de nós. É a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora, meus irmãos, nós iremos louvar o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, que possamos confiar que a mão do Senhor está sobre cada um de nós. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Ah, me tocar. Amém.
Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos aqui alguns avisos para dar aos irmãos. Nós queremos, primeiro, pedir desculpas, porque não nos foi possível hoje ainda ter a nossa intérprete de Libras, traduzindo o nosso culto para os nossos irmãos surdos. Mas a irmã Naíris está em casa, através do WhatsApp, fazendo também essa tradução para eles. Ela não pôde apenas estar aqui conosco hoje. Quero também convidar os irmãos para a nossa live de quarta-feira, às 19h30, às 7h30 da noite, o nosso culto de oração, através da nossa live de oração. Então, esteja lá, compartilhe o seu momento de oração, compartilhe o seu pedido de oração, para junto nós estarmos clamando ao Senhor. A partir das 0h de segunda-feira, daqui a pouquinho, às 0h, nós iniciaremos, junto com a Junta de Missões Nacionais, a campanha Juntos Orando pelo Brasil. Será 24 horas de oração, com intervalos de 10 minutos. Para cada 10 minutos, um motivo de oração, um pedido de oração. E, portanto, 144 motivos de oração. Então você vai dizer a que horas você vai orar. Por exemplo, eu estou pretendendo orar à meia-noite. Então, de 0h a 0h10, tem um motivo de oração, e eu vou estar por 10 minutos orando por este motivo. De 0h10 a 0h20, o Marcos vai estar orando por outro motivo. E assim sucessivamente, cada irmão orando por um motivo, de maneira que nós venhamos cobrir um dia inteiro de oração. Já está nos grupos de WhatsApp de nossa igreja, estão lá todos os motivos de oração, todos os horários. Você pode escolher o seu horário conforme a sua disponibilidade e estar ali orando juntamente conosco, em nome do Senhor, clamando ao Senhor. Sexta-feira, nossa live será também às 19h30, será o nosso culto de instrução, e nós estaremos dando ali a sequência no livro, ou na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, eu aguardo você, para junto nós estudarmos esse texto das Escrituras. Também a live de sábado é a live da juventude. Ontem foi uma bênção, uma palavra abençoadora com a irmã Francilene. Deus abençoe. No próximo sábado, se nós ainda permanecermos em quarentena, não sabemos como as coisas se desenrolarão nesses próximos dias, de acordo com as nossas autoridades, nós temos todas estas programações, mas passaremos as informações a tempo oportuno. Queremos também convidar os irmãos para se inscrever no nosso canal no YouTube. Os irmãos, muitos irmãos têm Instagram, mas uma grande maioria também não tem. E a plataforma do YouTube é uma plataforma mais acessível. Entretanto, isto nos requer um número de inscritos mínimos, que é o número de 1000 inscritos. E no momento nós temos apenas 303 inscritos. Temos 303 inscritos. Mas nós podemos alcançar 1000 inscritos ainda esta semana. E, portanto, eu quero convidar você a compartilhar nos grupos de WhatsApp de sua família, de grupos de trabalho, de grupos de amigos, outros grupos que você faça parte, ou compartilhando com outras igrejas, para que eles nos ajudem, de forma que nós também podemos ajudá-los a alcançar este número de inscritos. Nós contamos com você para fazermos chegar os nossos cultos mais facilmente nos lares e, quem sabe, também a outras regiões. Amém, queridos? Também queremos
lembrar os irmãos que a secretaria de nossa igreja está funcionando no horário das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã e à tarde das 14 horas às 18 horas, todos os dias. A nossa secretária está aqui para também dar alguma orientação aos irmãos e receber também as suas contribuições, os seus dízimos, as suas ofertas, a sua oferta de missões, porque nós estamos no mês da nossa campanha de missões com o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Então você que tem a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta missionária, você pode trazer até o templo, a secretaria da nossa igreja, e entregar aqui a nossa secretária. Ou você pode fazer também depósito por conta bancária, no Banco do Brasil, na agência 2645, dígito X, e conta corrente número 32047, dígito 1. Agência 2645, dígito X, conta corrente 32047, dígito 1, em nome de Igreja Batista da Reconciliação. Portanto, meus amados irmãos, nós rogamos a Deus as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Nós iremos orar mais um momento. A irmã Luziane vai orar conosco. E em seguida nós estaremos fazendo o nosso encerramento. Oremos, querido. Pai de amor e de infinita graça, nós queremos te agradecer, Deus de amor e de infinita bondade, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nossas vidas. Te agradecemos pelo Deus que tu és, o Deus que tem cuidado de nós, um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus benigno, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, pelo que tu és em nossas vidas, pelo que o Senhor nos proporciona, Pai, a cada dia, o teu amor, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Pai querido. Queremos te agradecer, meu Deus, pela tua morte na cruz do Calvário, Senhor, porque foi a tua morte, Senhor, que nos deu a vida, Senhor, foi o teu sangue, ó Deus, que nos lavou, que lavou as nossas vidas, Senhor, e nos remiu, Pai. Hoje nós somos novas criaturas, ó Pai, diante da tua presença. Continua assim, Senhor, abençoando o teu povo, meu Deus, derramando, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada irmão, Pai, de cada irmão aqui da nossa igreja, da Igreja Batista da Reconciliação, Senhor. Vá de encontro aos corações, Senhor, daqueles que estão enfermos, Pai querido. Vá de encontro aos corações, ó Deus, que estão angustiados, Pai querido. Que o Senhor possa estar levando, Senhor, o teu bálsamo sobre a vida de cada um deles, trazendo assim a tranquilidade, Senhor, aos seus corações e nos fazendo, Senhor, entender e descansar em Ti, Senhor, porque sabemos que nos Teus braços nós encontramos o acalento, Senhor, que o Senhor nos dá a cada dia, nos fazendo descansar em Ti, Senhor, nos fazendo confiar no Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este momento aqui, ó Deus, que passamos na Tua presença, o qual louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Deus, na beleza da Tua santidade. Continua abençoando o Teu Filho, Senhor, nosso pastor, Deus, que o Senhor possa cada dia mais estar derramando a Tua graça e a Tua sabedoria sobre a vida do Teu Filho, Senhor. Abençoa o ministério de louvor, Pai querido, abençoa os ministérios da Tua igreja, Pai de amor, que nós possamos nos unir, Deus, a cada dia em oração, Senhor, que nós possamos estar com os nossos corações quebrantados diante da Tua presença, Pai querido, e nós possamos, ó Deus, cada vez mais nos achegarmos a Ti através da Tua santa palavra, Senhor. Assim continua conosco, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. É a oração que Te fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Fiquem todos na paz. Foi bom estar com os irmãos. Fiquem todos na graça do Senhor. Tenham todos uma boa noite. Deus a todos abençoe. Um abraço.